Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem muito bem, em Hollywood nada se cria, tudo se copia, e não só tudo se copia, como também tudo se adapta. Você tem uma coisa em um formato, você adapta para outro. Você tem um livro, você adapta para um filme. Você tem um filme, você adapta para uma série. Você tem uma série, você faz um livro a respeito. Então é um ciclo quase infinito de adaptação. E a gente vê também ondas surgindo às vezes, né, quando vários estúdios tentam fazer conteúdos relativamente parecidos. A gente viu isso com filmes de zumbis, a gente viu isso mais antigamente com filmes slasher, e a gente viu recentemente a moda dos filmes YA ou YA, né, que são os chamados filmes de Young Adults, jovens adultos de ficção científica. Foram várias franquias lançadas por vários estúdios diferentes, e hoje eu queria fazer uma análise um pouquinho mais ampla a respeito desse gênero, que algumas vezes foi muito bem sucedido e outras vezes nem tanto assim. Então, roda a vinheta. Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, comentem aqui abaixo, porque é um tipo de conteúdo novo que eu tô tentando trazer pra vocês. Se vocês tiverem ideia de outros conteúdos que vocês querem nesse mesmo sentido, digam aqui nos comentários. E obviamente nesse vídeo eu não vou conseguir citar cada uma das franquias para jovens adultos, né, franquias de ficção científica ou até de fantasia para jovens, para adolescentes, mas eu vou citar as principais, tanto em termos dos principais sucessos, como também dos principais fracassos. E para começar, eu vou começar no começo da década de 2000 com a saga Harry Potter, obviamente a saga que deu início a tudo isso, e todos os estúdios tentaram entrar também nessa moda. E obviamente Harry Potter foi produzido, né, de forma muito bem sucedida pela Warner. Eles produziram os 8 filmes entre o ano de 2001 e o ano de 2011, e todos os filmes fizeram acima dos 790 milhões de dólares, inclusive alguns deles fizeram acima dos 900 milhões, e o último deles, né, o filme 8, fez acima de 1,3 bilhão de dólares, se tornando naquela época um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos. E mais ou menos na mesma época que a saga Harry Potter, a gente viu a chegada da saga Nárnia, que muitas pessoas não consideram, né, quando você fala de grandes franquias para Young Adults, eles não consideram Nárnia, porque Nárnia é mais frequentemente colocado na categoria de Senhor dos Anéis, né? É mais fácil você ouvir falar de Senhor dos Anéis e Nárnia juntos do que você ouvir falar de Harry Potter e Nárnia, só que a maioria dos personagens em Nárnia são jovens, então ele se encaixa mais nessas coisas que eu tô falando dessas franquias para Young Adults. E Nárnia, ao contrário de Harry Potter, não foi tão bem sucedido assim. Foi produzido pela Walden Media e distribuído pela Walt Disney. Então eles fizeram 3 filmes até o momento, só que os filmes não foram tão bem sucedidos assim. Então, se não me engano, de 8 ou 9 livros possíveis, né, que eles poderiam ter feito filme, eles fizeram de somente 3. E de longe, o filme mais bem sucedido da franquia Nárnia é o primeiro, que fez muito sucesso, fez 745 milhões de dólares, mas os outros fizeram na casa dos 400 milhões. E seguindo essa onda, enquanto Harry Potter ainda estava sendo lançado, a gente viu a chegada da saga Crepúsculo, que também fez muito sucesso. Foi a saga que mais conseguiu copiar assim a fórmula de Harry Potter, mesmo que de uma forma bem mais decepcionante nos cinemas. Eu me lembro muito bem que eu sempre gostei muito de acompanhar as bilheterias. Eu nunca tinha ouvido falar de Crepúsculo. Quando eu entrei lá e vi que Crepúsculo tinha batido recordes lá nos Estados Unidos, eu fiquei bem animado. Eu pensei, pô, um filme de vampiro, né, deve ser um filme bem legal. Eu fui assistir e achei uma completa porcaria. Mas de qualquer forma, em termos de franquia, Crepúsculo foi extremamente bem sucedido. O primeiro filme fez 393 milhões de dólares, porque foi mais um sucesso dentro dos Estados Unidos, e depois ele expandiu para se tornar um fenômeno mundial, e o último filme acabou fazendo 829 milhões de dólares no ano de 2012. Então eles lançaram um filme em 2008, um em 2009, 2010, 2011, 2012. Então a forma com que a franquia foi feita foi um exemplo, e como eu disse, muitas das franquias que vieram depois copiam mais Crepúsculo do que Harry Potter, tanto em termos de orçamento quanto em termos de produtividade, né, conseguir lançar um filme por ano religiosamente. E depois de Crepúsculo, a gente viu a chegada do Percy Jackson, que foi feito pela Fox, que correu quase por fora. O primeiro filme é de 2010, o segundo filme é de 2013, eles podem ter queimado a largada, demorando muito tempo, e nem o primeiro filme foi tão bem sucedido assim, fez somente 226 milhões de dólares, enquanto o último fez 202. E aí no ano de 2012, mais um grande sucesso chegou,
a franquia Jogos Vorazes chegou com tudo. Eu me lembro muito bem quando eu assisti o primeiro Jogos Vorazes no cinema, foi um fenômeno, todo mundo só falava disso. Foi um daqueles filmes que conseguiu dominar totalmente a conversa, né? Todo mundo só falava a respeito de Jogos Vorazes. E o filme foi produzido pela Lionsgate, que inclusive fez também, né, de forma indireta, a franquia Crepúsculo, porque eles compraram a Summit Entertainment, que tinha produzido Crepúsculo. Então, desde o lançamento de Harry Potter, a segunda maior franquia aí que surgiu, as duas pertencem à Lionsgate. E o primeiro filme fez 694 milhões de dólares, e o segundo filme, que foi o ponto alto da franquia, eu me lembro muito bem, o segundo filme foi realmente muito bombástico, a sensação foi de que você estava realmente indo ver um filme do Harry Potter, e a bilheteria correspondeu a isso, fazendo mais ou menos a média que os filmes do Harry Potter fizeram, com 865 milhões de dólares. Aí o terceiro filme ficou na casa dos 700 milhões e o quarto filme ficou na casa dos 600 milhões. Então o filme chegou ao seu limite muito rápido e depois foi perdendo forças, provavelmente porque a qualidade dos filmes também foi perdendo força. E aí a gente chegou no auge nesse momento, né? Com o final de Crepúsculo e com o final de Jogos Vorazes, obviamente Harry Potter a essa altura já tinha terminado também, a gente vê surgindo duas franquias que tentaram carregar nas costas aí o que Jogos Vorazes deixou pra trás, e são elas a franquia Divergente e a franquia The Maze Runner. E a saga Divergente foi também feita pela Summit Entertainment, a Summit investiu todas as fichas dela nesse tipo de filmes, e o primeiro filme fez 288 milhões de dólares, o segundo filme fez 297 milhões, então chegou no ápice. E o terceiro filme fez somente 179 milhões, foi realmente muito decepcionante e a franquia nem chegou a terminar. Eles estavam pensando em fazer para televisão o último filme, não gastar muito dinheiro, mas parece que os atores não toparam, então a franquia terminou por aí, eles nem tocaram mais no assunto. E os filmes foram lançados em 2014, 2015 e 2016, o último seria para 2017, mas como eu disse, a franquia foi praticamente cancelada. E a gente viu mais ou menos no mesmo período, entre 2014 e 2018, os filmes Maze Runner sendo lançados pela Fox. E os filmes do Maze Runner foram um pouquinho mais bem sucedidos do que a saga Divergente, mas não tanto assim. Os filmes fizeram 348 milhões, depois 312 milhões e depois 288 milhões de dólares. Então eu diria que até aqui a gente viu franquias que pelo menos foram relativamente bem-sucedidas, né, que conseguiram pelo menos dar origem para um segundo filme. Eu queria falar agora a respeito dos fracassos que foram salpicados nesse meio. Obviamente eu podia ter pego aí 20, 30 grandes fracassos, mas eu decidi pegar os maiores, né, que mais tiveram investimento. E a gente viu a DreamWorks lançando o filme Eu Sou o Número 4 no ano de 2011, então muito antes de várias dessas franquias que eu citei. O filme Eu Sou o Número 4 se encaixa em todas essas características que eu falei para um filme para young adults, e o filme não foi um fracasso financeiro tão grande assim, fazendo 150 milhões de dólares, mas novamente não deu origem às sequências que eles esperavam. E depois, no ano de 2013, a gente viu todo mundo, né, tentando entrar nessa briga. A gente viu mais um filme da Summit, né, o Ender's Game de 2013, que é um filme legal, eu gostei bastante de Ender's Game e era pra ter dado origem a mais uma franquia da Summit Entertainment, né, e consequentemente da Lionsgate, só que o filme fez somente 125 milhões de dólares, acabou sendo um grande flop porque ele gastou dinheiro demais. E a gente viu também o filme The Host de 2013 da Open Roads Pictures, que acabou fazendo muito pouco dinheiro também. Você vê até a semelhança nos wallpapers, nos pôsteres dos filmes, todos eles têm mais ou menos a mesma pegada. E esse filme The Host fez somente 63 milhões de dólares. E a Constantin lançou o filme Instrumentos Mortais, também em 2013, que fez somente 95 milhões. Então a gente viu várias tentativas de franquia surgindo e todas elas praticamente fracassaram, com exceção dessas umas que eu já citei, que não foram lançadas a partir de 2012. Então a gente pode dizer que de 2013 pra frente, esse gênero, né, de filmes para jovens não deu muito certo, pelo menos em termos de ficção científica e fantasia. Nenhum desses filmes conseguiu despontar e nenhum deles conseguiu gerar uma grande franquia depois dos Jogos Vorazes. E mais recentemente, a gente vê filmes que acabaram atrasando a produção e por isso perderam totalmente o timing. A gente viu o filme A Quinta Onda, estrelado pela Chloe Grace Moretz, que foi lançado pela Sony, e o filme fez somente 109 milhões de dólares, também com orçamento muito alto. E mais recentemente ainda, o filme Artemis Fowl, lançado no Disney Plus, que nem fez bilheteria, né? O filme custou cerca de 150 milhões de dólares e nem fez bilheteria, sendo lançado somente em 2020.
Mas como eu disse, a maioria desses filmes que foram lançados de 2014 pra frente foram filmes que ficaram muito tempo em produção e por isso queimaram a largada, por isso foram lançados de forma muito atrasada. E só pra vocês terem uma ideia do grande sucesso que foi Harry Potter pra Warner, tanto que a Warner nem tentou investir muito em outras franquias, né, nesse mesmo gênero, só pra vocês terem uma ideia, todos esses outros filmes, se você tirar Harry Potter, os outros 26 filmes que eu citei aqui fizeram um total de 10 bilhões e meio de dólares. Então todos os 26 de todas essas outras franquias, incluindo franquias de muito sucesso, fizeram 10,5 bilhões de dólares, 10,5 bilhões de dólares. E Harry Potter, se a gente colocar desse outro lado, os 8 filmes de Harry Potter fizeram 7,7 bilhões de dólares. Então você tem que juntar praticamente todas essas franquias para fazer o que Harry Potter fez. Então o que isso quer dizer para esse gênero, né? Quer dizer que é um gênero descartável? Quer dizer que é um gênero que não vale a pena investir? Eu diria que hoje não vale mais a pena investir. A gente tá vendo a chegada do filme Chaos Walking, que também é um filme que ficou muito tempo em produção, é um filme com a Daisy Ridley e com o Tom Holland. O filme ficou muito tempo em produção e acabou perdendo também o timing para ser um lançamento bem sucedido. Então eu diria que hoje não adianta mais muito fazer filmes nesse gênero, só que não dá pra gente falar que foi um gênero fracassado, não foi um gênero descartável, porque muitas franquias de enorme sucesso desses últimos anos surgiram dentro desse gênero. A gente pode citar, obviamente, Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes, que estão entre as 3 franquias de maior sucesso dessas últimas 2 décadas. E a gente tem ainda aquelas franquias que ficaram no meio do caminho, né, que são as franquias Divergente, Maze Runner, Percy Jackson e Nárnia. E a gente tem os grandes fracassos que não deram origem a nada, mas que a grande maioria deles tem motivos para não terem feito sucesso. A gente não sabe se outra franquia com a qualidade de um Harry Potter, por exemplo, tivesse sido lançado, se os filmes não teriam explodido aí nas bilheterias também. Então a gente tem 7 franquias que fizeram um razoável sucesso, que deram origem a outros filmes, e a gente tem 6 grandes fracassos dentro desses 13 que eu citei aqui pra vocês. Então, em Hollywood, isso é uma aposta muito boa, porque muitos outros gêneros são mais difíceis ainda de você ganhar dinheiro, são mais arriscados ainda, como filmes de ação. Tem muitos filmes de ação que não deram certo, então a gente teria que selecionar muito mais para encontrar 3 franquias de grande sucesso. Aqui, de 13, a gente conseguiu 3 enormes sucessos, quer dizer, uma conversão aí de quase 25% desses filmes se transformaram em sucessos gigantescos e cerca de metade acabou não sendo bem sucedido. Então é um risco que pode valer a pena para muitos desses estúdios. Então pessoal, como eu falei, se vocês quiserem que eu faça análises desse tipo a respeito de outras épocas, a respeito de outros gêneros, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.